Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos inscritos no canal. Irmãos, ainda falando sobre a lei e a graça, hoje eu quero falar com os irmãos, eu quero até começar aqui usando uma expressão que é utilizada para que os irmãos entendam o que eu quero dizer. Ou seja, há uma expressão que é utilizada, o salvo, ou seja, nós não somos salvos pelas obras, mas o salvo pratica boas obras. Essa expressão ela é verdadeira. E eu ainda acrescento para dizer para os irmãos que nós somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pelas obras. Mas essa expressão, ela é verdadeira. Nós não somos salvos pelas obras, mas o salvo pratica boas obras. Mas eu acrescento e digo que somos salvos pelas obras. Há uma razão para muitos acreditar que nós não somos salvos pelas obras. E qual é essa razão? Falta de compreensão da palavra de Deus. E eu quero começar aqui com os irmãos, porque sobre esse assunto, o texto que é bem claro que fala sobre isso é Romanos capítulo 8, versículo de número 2, que vai dizer assim: a lei do Espírito em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, irmãos, nós somos salvos pelas obras, mas não é o mesmo método utilizado pelos sacerdotes fariseus da época para tentar se justificar ou ser salvo diante de Deus. A diferença é que eles tentavam guardar a lei, ser justificado guardando a lei, só que a lei, eles não entendiam que a lei não nos dá poder contra o pecado. A lei não dá poder para que você faça algo bom. A Bíblia vai dizer que a lei, ela foi dada para condenar o homem. Ela é chamada de ministério da condenação. A lei, ela só serve para isso, para condenar o homem, para mostrar que o homem é pecador, o homem está distante de Deus, o homem não merece a salvação, o homem, depois do pecado, o homem não tem mais, diante de Deus, justificativa nenhuma. Então, a diferença é que quando Jesus vem e ele morre na cruz do Calvário, nesse processo de salvação é quando a palavra de Deus vai dizer que nós recebemos dele o perdão de nossos pecados e a capacidade para vencer o pecado por meio do Espírito Santo de Deus. Ou seja, a capacidade e a autoridade vem por meio do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 8, versículo 2. A lei do Espírito em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Essa lei que operava em nosso corpo, que é a lei do pecado, ou a força do pecado, por meio do Espírito Santo nós temos a capacidade e força para nós vencer o pecado. E da morte, que é a condenação eterna, que a morte de Jesus na cruz do Calvário trouxe para nós também a salvação da morte eterna. Então, a capacidade que nós temos hoje é por meio do Espírito Santo de Deus. Então, a capacidade de praticar algo bom, de fazer as boas obras, vem por meio do Espírito Santo de Deus. De nós mesmos, nós não conseguimos. Por isso que eu dei um exemplo aqui dos fariseus e sacerdotes da época, que tentavam guardar a lei de Moisés. Jamais eles iam conseguir. Porque a lei não nos dá poder. Jesus nos dá poder contra o pecado. Jesus, por meio do Espírito Santo, nos dá poder contra o pecado. E você tendo poder contra o pecado, você vai praticar automaticamente boas obras. É por isso que eu usei a expressão, que nós não somos salvos pelas obras, mas um salvo pratica boas obras. Essa boa obra é a força e a capacidade que vem do Espírito Santo de Deus. Eu quero usar um texto aqui para mostrar para os irmãos melhor, que é Filipenses, no capítulo 2, o versículo de número 12. Olha o que diz, irmãos. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Essa palavra operai a vossa salvação é executai, realizai a vossa salvação. E ele vai explicar como eles fariam isso, no versículo de número 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Alguém está dizendo aqui, como que nós trabalha, executa a nossa salvação, aqueles que é salvo? Por meio do querer e o efetuar. Que ele está dizendo que essa palavra opera, Deus opera em vós, Deus atua em vós, Deus realiza em vós, tanto querer como efetuar. Você pode perceber que às vezes nós temos o querer,
mas nós não efetuamos, porque tem a livre escolha humana. Mas o efetuar também é uma capacidade que vem de Deus, é uma força que vem de Deus que te move a realizar algo que é bom. Mas o querer e o efetuar, Deus opera em nós, o querer e o efetuar. Como que nós executa a nossa salvação? Ou que nós sabemos que nós somos salvos? Por meio de nós realizar essas boas obras. Paulo está falando que eles seriam obedientes não só na presença dele, mas na ausência. Porque aqueles que estavam salvos, eles iam trabalhar a vossa salvação. E observa no versículo 14 o que ele vai dizer, ó: fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda. Olha para você ver. Fazei todas as coisas sem murmuração e contenda. Deus trabalhava neles o querer e o efetuar. No trabalho em relação às coisas boas. Mas sobre eles também tinha murmurações e contenda. Eles poderiam praticar ali essa má obra que não vem do Espírito Santo de Deus. Isso nos mostra o quê? Ele falando isso, né, para eles: olha, não com murmuração e nem com contenda. Quer dizer o quê? Que eles teriam também a livre escolha de escolher, ou se eles permaneceria realizando por meio da capacidade, o querer do Espírito Santo, as coisas boas ou as coisas más. Então, nós somos salvos sim pelas obras, mas essa capacidade, esse poder e capacidade não vem de nós, mas vem de Deus, essa capacidade de você vencer o pecado. Os fariseus, os sacerdotes, eles guardavam a lei tentando ser salvo ou agradar a Deus pela lei, mas jamais eles iam conseguir, porque a lei não nos dá poder sobre o pecado. O que nos dá poder sobre o pecado é o Espírito Santo de Deus que nos dá poder sobre o pecado. Eu quero mostrar também para os irmãos aqui, em Romanos, outro texto aqui. Olha o que diz Romanos no capítulo 6. Romanos no capítulo 6, o versículo 11. Olha o que diz: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Olha para você ver, eles tinham também a livre escolha, que eles teriam que escolher ou considerar mortos para o pecado. Ou seja, eles teriam que realizar aquelas atividades ali ou praticar coisas boas ali, porque era uma prova da sua salvação, da sua eleição. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Olha o que está dizendo, reinar. O pecado não reine em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Aí o Paulo vai falar, né, sem murmurações e contenda. Ele está dizendo, se o pecado reinar, nós vamos obedecer às paixões da nossa carne. Aí nós vamos realizar as más obras. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ele está falando do nosso corpo físico. Por quê? Porque do nosso homem interior que vem essa capacidade de Deus. É do homem interior que vem. E o realizar parte de nós querer realizar. Mas o realizar, a vontade de realizar e a capacidade, a força vem do Espírito Santo de Deus de nós realizar. Olha o que diz o versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de justiça. Ele fala aqui, né? Instrumento de iniquidade. Ele está dizendo o quê? Não apresentar o nosso corpo ao pecado por instrumento de iniquidade. Ou seja, nós mesmo, ele está falando para os salvos aqui, não era para as pessoas que não eram salvas, por salvos, para eles não apresentar o corpo deles para o pecado. Por quê? Porque o fruto do Espírito Santo tinha que manifestar no corpo deles, o fruto do Espírito Santo, como está em Gálatas capítulo 5, o versículo de número 22. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Aqui, ó. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Instrumento de justiça. Se somos justificados por Deus, o Espírito Santo de Deus tem poder para mover e trabalhar em nós, o Espírito Santo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É o que eu estou explicando para os irmãos. Por que ele está falando que o pecado não tem domínio sobre eles?
Porque eles não estavam debaixo da lei, não estavam tentando ser justificados, mas eles estavam pela lei, por guardar a lei, mas eles estavam debaixo da graça. Olha o que ele está falando, eles não, por estar debaixo da graça, o pecado não tinha poder sobre eles, porque aqueles que guardavam a lei não tinham poder sobre o pecado, só tem poder sobre o pecado aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Então ele está falando, olha, vocês não vão viver no pecado, porque vocês, a natureza pecaminosa vai estar morta. Pois que pecaremos, versículo 15, por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. É o que está explicando, não, vocês não vão pecar porque não está debaixo da lei. Vocês não vão viver no pecado. Por que não vai viver no pecado? Porque você está debaixo da graça. O querer e o efetuar, a capacidade, vem do Espírito Santo de Deus para vocês vencer o pecado. O pecado vai perder a força sobre vocês, porque vocês vão ter a autoridade do Espírito Santo de Deus para ser ministro de um novo testamento, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. A sua vontade, quando vem aquele desejo no seu coração de jejuar, de orar, de ler a Bíblia, de fazer o que é bom, é o Espírito Santo de Deus que está produzindo em você esse querer. E o efetuar e o realizar também vem de Deus, uma capacidade de Deus. Mas nós temos livre escolha, porque eles poderiam escolher entre as murmurações e a contenda, e poderiam escolher entre fazer o bem também e fazer o mal. Então, olha o que diz mais. Versículo 17, mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, olha, quem estava debaixo da lei estava servo do pecado, ou qualquer homem que não está debaixo da graça é servo do pecado, porque o pecado tem domínio sobre ele. Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Olha para você ver, agora vocês é servo do Espírito Santo de Deus, por isso que vocês obedece no coração de vocês a forma de doutrina que fostes entregue. Que ele está falando aqui dos ensinamentos. Vocês recebeu de coração. Por que eles recebeu de coração? Porque o coração deles não era mais incircunciso. O coração deles agora era de Deus. Eles agora fez um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Então agora eles eram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 18. E libertados do pecado fostes feitos servo de justiça, libertados do pecado, é o que eu citei em Romanos no capítulo 8, versículo 2. A lei do Espírito em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Libertos do pecado, somos servos de justiça. Vamos praticar boas obras, vamos agradar a Deus. A sua vontade de jejuar, orar, ler a Bíblia, tomar a Santa Ceia, fazer o que é bom, evangelizar, essa capacidade e o querer vem do Espírito Santo de Deus. Agora por quê? Agora somos servos de justiça. Olha aqui, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Nossos membros agora, ele vai ser entregue a Deus, porque nosso corpo pertence a Deus. E vamos agora praticar boas obras, andar em santidade, para a santificação. O versículo 20. Porque quando eras servos do pecado, estavas livre da justiça. Olha aqui, quando era servo do pecado, estávamos livres da justiça. Por quê? Porque não teríamos capacidade nenhuma de praticar alguma justiça. Não teríamos, mas temos a capacidade, porque o Espírito Santo nos deu capacidade. Estamos livres do pecado. Não no sentido de livres do pecado total que eu estou dizendo, mas temos poder por meio do Espírito Santo. Se você busca o Espírito Santo, você ora, está andando em santidade, a força e capacidade vai vir para você. Aquele desejo de pecar, aquela vontade de fazer o que é errado, o Espírito Santo de Deus vai combater contra essa vontade. E você não vai sentir mais aquela vontade insaciável de praticar aquilo que você praticava no passado, o que você era no passado. Porque ele tira de você, o Espírito Santo combate contra esse desejo. Olha o que diz mais. Porque, o versículo 21. Porque quando... E que fruto tinhais então das coisas que agora vós envergonhais? Ou seja, agora eles tinham vergonha do que eles praticavam. Sentia vergonha. E é o Espírito Santo de Deus que nos faz sentir vergonha do que nós praticávamos. Porque o fim delas é a morte. Ou seja, o fim é a morte. Do homem que não está debaixo da graça,
mesmo sendo uma pessoa boa, o pecado reina no coração dele. E ele vai ter motivações más. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Olha aqui, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Fomos libertos do pecado e somos servos de Deus. Por isso que vamos praticar boas obras. Somos salvos pelas obras. Não tem como. Quem pratica o pecado quer dizer que ele não está debaixo da graça. E somente a convicção de fé e a sinceridade que nos dá poder contra o pecado. Pode observar que tem muitos que falam, eu sou cristão, mas ele vive no pecado, então ele não está debaixo da graça. Aqui, ó, tendes vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, ele nos trouxe a vida eterna e capacidade para vencer o pecado. Então, irmãos, para não ficar longo, depois vamos continuar falando sobre a lei e a graça. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe os irmãos aí, continue acompanhando. Creio que os irmãos têm sido edificados pelo Senhor. E assim vamos crescendo cada dia na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.